Sejam então bem-vindos a mais uma entrevista com os presidentes da Junta de Freguesia, no âmbito desta ronda que estamos a fazer no Freguesia a Freguesia. Desta feita em destaque a União de Freguesias Casais de Alviobeira. Em estúdio, o presidente João Luís Alves, a quem agradeço a presença. Muito obrigado por estar connosco. Estamos aí, em cima de mais uma Festa dos Tabuleiros este ano. Vamos ter em breve também o arranque das caminhadas no âmbito da Comissão da Festa dos Tabuleiros, as saídas de Croas. Senhor Presidente, como é que estão os preparativos para esta Festa dos Tabuleiros? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Os preparativos estão a decorrer normalmente, não é? Nós este ano alterámos um pouco o paradigma daquilo que tinha sido a organização da festa, portanto, a nível da confecção das flores. Nós tínhamos uma pessoa a quem pedíamos que fizesse todo o trabalho das flores e nós... Eram cerca de 40 e tal tabuleiros que essa pessoa tinha que fazer, começava logo no final do ano anterior. E este ano, porque essa pessoa já tem uma certa idade e também já, enfim, apesar de ser uma pessoa ainda com 80 anos, mas ainda com genica, a própria pessoa, e nós entendemos que era um risco, porque se alguma coisa corresse mal, do ponto de vista da saúde, etc., podia pôr em risco toda a organização, toda a festa, do que a Junta diz respeito, e portanto este ano alterámos o paradigma e fizemos diferente. Portanto, quem quiser levar tabuleiro, quem quis levar tabuleiro, teria que fazer as suas próprias flores, embora tudo o resto ficasse em cargo da Junta, não é? A montagem dos tabuleiros, etc., isso fica como tinha sido sempre, em cargo da Junta. E portanto nós pensámos que o facto das pessoas irem fazer as próprias flores para o seu tabuleiro, nós pensámos que isso iria reduzir muito o número de participantes. Não foi bem assim. Acontece que na véspera das inscrições, às 10 da noite, já havia pessoas à espera, pessoas que dormiram lá, dentro dos carros, inclusivamente. E nós vamos ter 46 tabuleiros, apesar de tudo. Nós tínhamos assumido o compromisso de reduzir em 10%, tal como as outras juntas, acabámos por reduzir um pouco mais, mas ainda assim, apesar de tudo, consideramos que isso ultrapassou as nossas melhores expectativas. 46 tabuleiros ainda é um número bastante grande e, portanto, as coisas estão a correr normalmente, as pessoas estão a fazer as flores normalmente. O processo está a decorrer, muita gente já tem quase tudo pronto, outros ainda estão numa fase mais atrasada, mas está tudo dentro do prazo. Nós, a Junta de Freguesia, já fomos cortar as canas, já temos as canas a secar, portanto, enfim, as coisas estão a decorrer dentro do prazo normal, as coisas estão a ser feitas com calma, sem pressas, sem stress, digamos assim, para que quando chegar a hora certa estejamos todos prontos e tudo esteja feito em condições. Tem havido alguma dificuldade neste processo? Algum aspecto que tenha corrido menos bem até agora? Não, acho que não, porque a única coisa que nos pareceu um bocado exagerado foi que o papel demorou algum tempo a vir para a Comissão, demorou algum tempo a chegar. Havia pessoas que queriam trabalhar e não tinham condições, mas também, no nosso caso, portanto, algumas pessoas que estão a fazer as flores não queriam aquele tipo de papel, a Junta depois acabou por comprar o papel que essas pessoas queriam, não é? Outro tipo, e portanto, tirando isso, não vimos assim nada especial, as coisas estão a decorrer normalmente, não. Apesar de tudo, é um encargo importante para a Junta. Já aqui referiu que a Junta investiu, por exemplo, em papel. Há um esforço financeiro importante no âmbito daquilo que é, digamos, a disponibilidade financeira da Junta. Sim, sem dúvida. Isso não há dúvida nenhuma. Nós tínhamos um encargo com a confecção das flores que deixámos de ter este ano, não é? Claro, a senhora fazia-nos as flores, mas nós fazíamos um pagamento, como é óbvio, não daquilo que ela realmente merecia, pelo valor do trabalho que prestava, mas, claro, nós teríamos que pagar e pagávamos essa quantia, portanto, esse encargo. Deixámos de ter
por um lado, mas passámos também agora a comprar mais papel, coisa que não fazíamos no passado. Mas, no entanto, portanto, essas quantias estão todas dentro daquilo que está orçamentado. É um encargo financeiro para a freguesia avultado, porque nós gastamos sempre cerca de 7 ou 8 mil euros nisto. Numa junta rural como a nossa, com um orçamento não muito grande, tem algum impacto. Temos que cortar obviamente, temos que cortar algumas despesas este ano, apesar de tudo, e termos cortado algumas coisas. É um ano de investimento, que podemos falar isso mais à frente. Mas, claro, não deixa de ser um encargo importante, porque nós, 7 ou 8 mil euros tem sempre impacto no nosso orçamento, isso sem dúvida nenhuma. O relacionamento com a Comissão, já o referiu, tem decorrido com normalidade. Esta festa obedece a um conjunto de regras, obviamente. A Junta tem sensibilizado os pares que vão participar também neste aspecto. Já está a levar a cabo esse processo. Há regras a cumprir, sim, há posturas a ter. Sim. Como é que tem decorrido isso? Nós já fizemos uma primeira abordagem, uma primeira reunião com todos os pares, onde já foi falado, já foi abordada toda essa situação, todo esse conjunto de regras que são necessário cumprir. Até porque as pessoas, muitas delas são repetentes, uma grande percentagem, uma larga percentagem dos participantes deste ano já participaram noutras festas e, portanto, já conhecem as normas. Mas, claro, todo esse processo, toda essa questão vai ser abordada mais perto da festa. Nós iremos ter mais uma ou duas reuniões, até porque depois temos que distribuir os tabuleiros, tudo isso, vamos ter que fazer reuniões com as pessoas e, mais uma vez, esse conjunto de regras, isso vai ser tudo abordado e vamos, inclusivamente, depois distribuir um folheto também às pessoas para que tenham e tomem consciência daquilo que é necessário fazer para que não belisquem, digamos, o brilho da festa. E nós não queremos ser nós, União de Freguesias, Casais e Oliveira, a prevaricar, portanto, a cometer algum deslize nesse aspecto. A festa está aí, de facto, tem estas características de trazer até ao evento cada vez mais pessoas também. Há renovação, já o disse aqui, muita gente é repetente, muitos dos pares que vão levar tabuleiros são repetentes na festa, mas há renovação, nota-se alguma renovação naquilo que são as presenças para levar tabuleiro? Sim, a renovação há sempre, porque há sempre pessoas novas, há sempre jovens que querem levar tabuleiro e, portanto, há sempre essa renovação. Apesar de que nós, na nossa freguesia, não impusemos regras quanto à idade, não impusemos nenhum limite de idades. Portanto, se a pessoa se acha capaz de levar tabuleiro, não somos nós que vamos restringir isso, nem somos nós que vamos pôr um travão. Isso seria, digamos, de alguma forma castrar aquilo que são as liberdades individuais de cada um e nós não vamos por aí. Claro, estão algumas pessoas, se calhar 3 ou 4 casais, pessoas mais idosas, na casa dos 50 e tal, 60 anos, é verdade, mas por outro lado, e temos assistido isso, há sempre pessoas novas, há sempre casais novos, até porque, entretanto, já passaram 12 anos desde a primeira festa. Mal seria se não aparecessem outros candidatos e outras pessoas mais jovens. Isso tem acontecido de facto. E o facto de nós agora pedirmos às pessoas que façam as suas flores, isso tem ainda mais para mim é um fator mais importante, tem ainda mais importância, tem mais relevo. E muitas das pessoas que lá estavam e que foram lá, portanto, para as filas e que se candidataram para levar as flores, são pessoas já bastante jovens, e o que me leva, e aliás, e há mais uma razão. Antigamente, eu lembro-me do meu antecessor, por exemplo, andar à procura de pessoas para levarem os tabuleiros. E agora não, agora há uma procura muito forte, claro, e essa procura é dessas pessoas mais jovens que têm aparecido, o que nos deixa a antever que a festa vai continuar e vai ter um grande futuro pela frente, porque há uma procura incessante e cada vez maior das pessoas para contribuírem com o seu esforço para levar os tabuleiros. Portanto,
e na nossa freguesia não é exceção, portanto isso também se verifica, apesar de haver ainda algumas pessoas que querem, que se sentem em condições mais idosas e de quererem, e vão, algumas ainda lá ao tabuleiro, mas a verdade é que essa renovação acontece. Concorda com esta limitação de números do cortejo da festa dos tabuleiros? Este ano, de facto, houve uma redução em média de 10%. Eu concordo, porque o que se passou há 4 anos foi assim um bocadinho complicado de assistir, não é? Todos nós nos recordamos aquilo que se passou com a freguesia urbana, por exemplo, em que à última da hora tinha mais pessoas que ao previsto e a Praça da República estava completamente cheia. Eu tive que ir lá ao centro porque tive lá um problema para resolver com um participante. Tive que me deslocar lá na altura que parámos em frente à igreja, não é? Para a celebração da missa, e eu vi a dificuldade que era circular por ali, né? Aquilo estava cheio até aos limites, e portanto penso que não há necessidade para que a representatividade da festa e a importância da festa não seja posta em causa. Acho que não havia necessidade, ou melhor, há necessidade de reduzir para que as pessoas circulem normalmente, para que os pares não se atrapalhem uns aos outros, né? E que haja ali uma certa ordem. Portanto, acho que era importante. Tem que haver um limite, e acho que este ano esse limite foi conseguido, e acho que foi bem pensado. Muito bem, vamos adiante nesta nossa conversa. Vamos falar agora também das questões relacionadas com a Junta, e começava precisamente pelo orçamento para este ano. Ele já está aprovado há algum tempo. Um orçamento que reforça-se em termos financeiros, ou estamos a falar de valores idênticos a de anos anteriores? Ligeiramente superiores, porque isto tem a ver também com os contratos. Portanto, os contratos iniciativos têm a ver com isso, tem a ver também com os acordos de execução, ou seja, com as delegações de competências que a Câmara nos delega, e que eu já há alguns anos venho reivindicando que são poucos, que a nossa freguesia tem sido prejudicada, e foi prejudicada ao longo dos anos, pelos cortes a que esteve sujeita, e este ano a senhora Presidente, o ano passado, por esta altura, deveria ter sido feito o que foi feito agora, ou seja, que os novos valores para os acordos de execução para a delegação de competências tivessem sido acordados. Não foi, houve um atraso nessa área, depois a comunicação para a legal não foi feita, não foi feita porque não havia esses acordos feitos atempadamente, e a senhora Presidente este ano decidiu majorar, portanto, os contratos interadministrativos, compensar nos contratos interadministrativos aquilo que não foi feito em termos dos acordos de execução. E por essa via, este ano, o nosso orçamento sofreu um acréscimo de cerca de 25 mil euros, mais coisa, menos coisa. E, portanto, a diferença é essa, não é muita. Portanto, o nosso orçamento, na nossa opinião, é o orçamento para a dimensão da freguesia, para a dimensão do número de estradas, de valetas, enfim, muita coisa que é preciso fazer. É um orçamento baixo, prejudicado não sei se já disse aqui, mas já disse em sede própria, prejudicado pelos cortes a que fomos sujeitos em sede de acordos, portanto, de delegação de competências, de acordos de execução, os contratos de execução, e este ano, as coisas este ano foram feitas atempadamente, e acho que de alguma forma foram repostas, mas só vai ter repercussão no ano seguinte. Portanto, respondendo à sua pergunta, o nosso orçamento tem sido prejudicado por essa situação desde 2013 para cá, e portanto, e aquilo que eu posso dizer é que, se fizermos bem as contas, a nossa freguesia já terá perdido, ou terá deixado de receber, mais de 200 mil euros nestes últimos 8 ou 9 anos, e portanto temos que gerir bem, temos que tirar uma contenção nas despesas, mas de facto uma freguesia com 36 km, ou quase 37 km, e com 52 lugares, merecia de facto outra atenção nesse aspecto, e por isso tem sido prejudicada.
Quando fala em competências, elas são as adequadas para a Junta neste momento? A Junta defende que devem ser reforçadas, naturalmente com o acompanhamento do respectivo cheque financeiro. Nós, por enquanto, aquilo que fazemos a nível das competências é, portanto, a limpeza dos espaços públicos, temos a limpeza das valetas, a conservação das escolas, quer dizer, no fundo isso é o básico. Isso tem acontecido ao longo do tempo. Enfim, para aquilo que nós recebemos, não espero ter mais competências, mas não quer dizer que numa ou noutra área que não possam vir, mas a acontecerem teremos que, obviamente, também ser apoiados do ponto de vista financeiro também, não é? Contratos internos-administrativos, o que é que está previsto em termos de execução? Vamos canalizar essas verbas, nós vamos ter 109 mil euros, essencialmente. Vamos canalizar essas verbas para... E aqui eu abro um parêntese, porque as pessoas todas dizem, já tenho ouvido dizer, assim, de uma forma muito generalizada, que os presidentes de junta pensam muito em Alcatrão. É verdade, nós pensamos em Alcatrão, porque, repare, uma junta como a nossa, que tem 36 km de área, que tem, não sei, esses lugares todos que eu disse, que tem muitos quilómetros de vias, essas vias vão-se degradando todos os anos. E nós temos, mal de nós, se não formos reparando as vias que vão sendo estragadas, porque se nós deixarmos acumular, se nós não formos todos os anos não formos prestando atenção às vias que se vão degradando, se deixarmos acumular, daqui a 4 ou 5 anos ninguém se entende, está tudo partido e ninguém consegue resolver nada. Portanto, essa é que é a nossa preocupação, porque uma freguesia para ser como é que é de explicar, para ser uma freguesia útil aos seus fregueses, tem que ter as vias, têm que estar em condições, porque ninguém pode pedir desenvolvimento, ninguém pode pedir que a junta, que uma freguesia se desenvolva se não tiver as suas vias em condições. Portanto, e esse dinheiro normalmente é canalizado para essa situação, e nós não fugimos à regra, apesar de que este ano nós estamos, faz parte, temos um projeto feito a nível da junta para alargar uma rua em Alvibeira, que se chama Rua do Coval. Era uma rua estreita que vai, depois de requalificada, depois de arranjada, vai permitir que o trânsito, em certos dias complicados, porque Alvibeira tem muitos eventos e às vezes tem muita complicação lá no trânsito, possa desviar o trânsito por essa Rua do Coval. E, portanto, é uma rua que passa muito perto das casas, e há 2 anos houve lá um incêndio, nem sequer os carros de bombeiros lá passavam, e nós, era uma pretensão dos habitantes já de alguns anos, já outros presidentes tentaram fazer aquilo, e não foi possível fazer porque não chegaram a acordo com os proprietários. Desta vez conseguiu-se, e vamos alargar essa rua e vamos fazê-la por fases. Já começámos o ano passado, temos que fazer muros de suporte de terras, etc. E também alguma dessa verba dos contratos interadministrativos vai para essa rua. Tirando isso, vamos pavimentar 3 ou 4 ruas, vamos requalificar, a nível da pavimentação, 3 ou 4 ruas, porque lá está. Porque nós não podemos deixar de degradar aquilo que temos, as vias que herdamos, que todos os anos elas vão sendo sujeitas a desgaste, e é essa preocupação que nós temos que ter, e portanto, como eu disse, não se pode deixar acumular, porque depois nunca mais ninguém se consegue entender, e portanto as verbas este ano vão para aí. Para o ano, nós estamos a pensar, e se calhar já vamos começar este ano a obra, de fazer um parque infantil, e provavelmente alguma dessa verba vai também para aí, vai ser para aí canalizada. Investimentos em vias, sobretudo em vias. Este investimento e nessas obras que referiu de requalificação de vias, estamos a falar apenas de piso e não de infraestruturas, eventualmente? Não, sim, neste caso só piso. Se bem que aquilo que nós fazemos, como estamos a fazer agora na rua da igreja do Pintado para o cemitério de Casais, requalificámos a via, porque gastámos ali perto de 60 mil euros, e pouco a pouco vamos requalificando as valetas e as drenagens de água, vamos fazer a posteriori, porque não há,
capacidade financeira para fazer tudo de uma vez. E, portanto, nós agora, em relação a essa via dos casais que estou a falar, quando passado gastámos lá, o ano passado já foi no final do outro ano, gastámos lá 60 mil euros na campanha eleitoral. Os meus adversários diziam, mas aquilo está mal, aquelas letras estão mal assim. Claro que estão mal assim. No ano a seguir começámos a requalificar. Este ano vamos continuar a requalificar, porque infelizmente não há verbas. Portanto, aquilo que nós fazemos em primeira instância é requalificar o piso. E depois, a seguir, fazemos o resto, pouco a pouco, à medida que vamos ter dinheiro. Muito bem. Neste aspecto, e aqui, o município tem um peso importante, com as verbas que transfere, também com o apoio que dá à Junta de Freguesia. Já disse aqui que, nos últimos anos, a Junta terá perdido cerca de 200 mil euros de verbas em todos estes processos, mas como é que tem sido o relacionamento com a autarquia? Eu tenho um relacionamento com a autarquia, nós temos de nos respeitar mutuamente, não é? É óbvio que achamos que podíamos ter mais apoios, achamos, e também eu sei que não sendo um partido, ou melhor, que os partidos do arco socialista que estão nas juntas de freguesia, nós sabemos, nós notamos, nós vemos todos os dias que, para além daquilo que é o básico, aquilo que todos acordamos, não é? Com os acordos interadministrativos, com os acordos de discussão, que eles têm sempre mais algumas benesses. Nós não somos parvos, nem somos cegos, e nós apercebemos das situações. Mas claro, nós nunca pusemos isso, quer dizer, não andamos por aí a fazer disso não estamos a fazer campanha dessa situação, não. Agora, fazemos, já tenho dito ao Sr. Presidente e aos vereadores que nós merecíamos ter outro tipo de ajudas. Às vezes não estamos a ser ajudados, porque às vezes os nossos pedidos são atendidos. Ainda agora requalificámos o Largo do Mercado em Alvibeira, agora não, foi o ano passado, em frente ao café. Foi uma obra que era cara e aí sim a Câmara disse que sim, apoiou-nos com os materiais. Portanto, eu até posso dizer que não tenho assim muita razão de queixa, embora acho que podíamos ter tido mais ajudas. Portanto, agora temos uma situação que eu pedi à Câmara um apoio, que é a requalificação das bermas da Estrada da Manobra até Alvibeira, aquela reta comprida que tem ali. Lançaram um concurso para isso, mas lá está a estratégia da Câmara, é um pouco de atrasar as obras, faz isso. Lançaram um concurso por um preço baixo e ninguém lhe pegou, como é óbvio. Agora vão novamente relançar outro concurso, e eu acho que aí é que a Câmara podia ser um bocado mais célere, portanto, nesse tipo de situações. Agora nós aproveitamos, uma vez que o concurso não foi para a frente, não apareceram concorrentes, ficou deserto, nós aproveitamos agora para falar com os técnicos e vamos hoje mesmo mandar uma carta para a Câmara para que, em vez de se requalificarem as duas bermas, uma fique para drenagem das águas e outra fique para passeio. Vamos alterar a nossa ideia, vamos fazer ali um passeio pedonal, porque é uma reta comprida onde passa muita gente a pé nas caminhadas e é perigoso. E pronto, e espero que a Câmara, mais uma vez, aí nos apoie e nos diga que sim. Para responder à sua pergunta, a relação tem sido boa, tem sido normal, embora na questão dos acordos de discussão houve ali uma altura que houve ali uma certa tensão, porque eu sabia que tinha razão e os cortes foram feitos de uma forma cega, enfim, não sei se cega será o termo correto, mas se calhar de uma forma propositada, talvez porque achassem que a farinha de casais teria sido muito ajudada no passado, e havia esse estigma, eu ouvi dizer isso muitas vezes, e isso, uma mentira dita muitas vezes, às vezes transforma-se numa verdade, e não sei se foi por isso, porque, já agora só para perceberem, para os ouvintes perceberem, nós tínhamos no somatório das duas freguesias cerca de 75, 76 mil euros de verba da Câmara todos os anos, e passámos para 30 e tal. Veja bem, portanto, o corte de 35 ou 36, portanto foi um corte, e nenhuma freguesia levou um corte tão grande como o nosso.
E, portanto, eu senti-me, e, portanto, houve ali, em algumas fases, alguma tensão. Enfim, eu depois optei por fazer as minhas reivindicações de outra forma. As coisas agora foram repostas e, portanto, enfim, até por aí as coisas estão melhores. Estão sanadas. Sr. Presidente, vamos adiante. Temos estado a falar de obras em vias, mas há outras obras que a Junta tem feito neste mandato e outras que estão eventualmente projetadas, não é? Sim, nós nunca parámos. Nunca paramos, obviamente. Nós temos funcionários que andam todos os dias na rua, eles têm que fazer alguma coisa, mas nós temos agora, a nossa preocupação de facto é os próximos projetos, é de facto fazer o parque infantil. Nós também queremos, portanto, no centro de saúde de Alvibeira, o parque infantil vai ser nos Casais, e no centro de saúde de Alvibeira queremos fazer um parque de fitness. Portanto, o centro de saúde ainda não está na posse da Câmara, a Câmara ainda não aceitou as competências. Portanto, quando o centro de saúde passar para a gestão da Câmara, aquele espaço exterior que está normalmente a criar erva, que nem sequer é da nossa competência limpar, porque aquilo pertence à Administração Geral de Saúde, mas nós temos sempre mantido aquilo limpo. Também queríamos fazer ali um parque de fitness, aproveitar aquele espaço todo, e por isso é que era também importante fazer o tal passeio. É mais um dos projetos que temos para os próximos anos, fazer essa tal caminheira, ou esse tal passeio, digamos assim, esse passeio pedonal, portanto, lá na manobra, que aquilo é uma reta comprida, e depois até as pessoas podem caminhar ali durante 1 quilómetro ou 2 e depois podem praticar fazer o seu exercício lá com as máquinas e depois voltarem. Enfim, é um projeto que temos para os próximos tempos. Nós também, a par disso tudo, fizemos alguns investimentos, temos vindo a fazer investimentos a nível das máquinas. Não sei se é interessante falar nisso, mas eu posso falar que vamos continuar a fazer. Em 2019 comprámos um trator novo e com uma alfaia acoplada que chama limpa-bermas, um destroçador para as ervas, para cortar as ervas, não é? E tínhamos um trator velho, com 40 anos, que tinha também outro limpa-bermas associado, mas que nos estava a dar muitos problemas, e entretanto, com a aprovação da Assembleia, vendemos e comprámos um outro agora recentemente. Portanto, nós neste momento temos 2 tratores novos, digamos assim, com as alfaias indicadas. Comprámos também um limpa-bermas. Foi um investimento agora de 40 mil euros agora neste início do ano, feito em leasing, recorremos ao crédito bancário, não é verdade? Porque não podemos ficar descapitalizados, mas temos que manter sempre uma reserva financeira, e vamos continuar a investir, porque nós temos que procurar a nossa autonomia, não é? A freguesia tem que ter a sua autonomia. Nós temos funcionários, agora o nosso quadro vai ser agora ampliado com mais um funcionário, vamos para o 3º, assistente operacional, e também temos uma senhora na secretaria, portanto temos um funcionário na secretaria também, vamos ter 4 funcionários, e portanto nós estamos sempre a investir. Portanto, não podemos só pensar em obras, não é? Temos que criar as condições para poder dar resposta àquilo que nos é solicitado dia a dia. Agora estamos em abril, vai começar a época do corte das ervas. As freguesias rurais, se as pessoas derem por uma volta para as freguesias rurais, veem a quantidade de erva que existe, até junto às casas. E, portanto, nós temos que investir. E foi isso que fizemos. Vamos ter um encargo com cerca de 1.200 euros em leasings até ao ano que vem, porque para o ano que vem acabamos de pagar o primeiro trator, o que comprámos em 2019, e depois temos que continuar a investir, porque a nossa carrinha maior já tem 20 anos e não se fabricam já peças para ela, já não se fabrica aquela carrinha, temos dificuldade em arranjar peças, portanto vamos ter que voltar a investir numa carrinha. E a carrinha não é para passear, é para trabalhar, é para transportar terras, para transportar materiais, para transportar no dia-a-dia. É o nosso trabalho. Portanto, nós temos uma retroescavadora, uma mini retro que já tínhamos comprado logo no início do primeiro mandato, e portanto
a nossa perspectiva não é só em termos de fazer obras. Elas também algumas têm que ser feitas, como é óbvio, mas nós temos que investir em equipamento de modo a dar respostas àquilo que são as nossas necessidades no dia-a-dia. Aliás, esta tem sido sempre uma grande preocupação dos presidentes de junta, de facto, meios humanos e maquinaria para responder aos problemas que se lhe vão colocando. Referi há momentos, e eu pegava agora por aí, passando para um outro assunto, que em relação ao Centro de Saúde de Alviobeira, esta é uma freguesia com duas estruturas. Muito se tem falado, eventualmente, em aspectos de redução. Como é que está este processo hoje em dia? É claro que não se justifica como é que vê tudo isto. Eu posso dizer que nós, neste momento, tínhamos 4 extensões médicas em Casais. Portanto, Venda Nova, Associação da Venda Nova, Associação de Casais, Soianda, e Alviobeira, e portanto o Centro de Saúde de Alviobeira. Portanto, sendo que o Centro de Saúde de Alviobeira é o único que pertence ao Estado, digamos assim, pertence à Administração Regional de Saúde. Foi construído de raiz, aqui há uns 15 anos, se não me engano, ou mais, 15, 20 anos, e é o único que pertence e é o único que tem condições verdadeiramente. Se não deixarem aquele edifício degradar-se, porque é o único edifício que tem várias salas de consulta, gabinetes para enfermagem, salas de espera, enfim, instalações sanitárias, tem tudo o que é necessário o centro de saúde ter, e neste momento tem apenas um médico lá que está lá, que é a doutora Anete, que vem 3 vezes por semana, vem às terças e às quintas e à quarta-feira à tarde. Está subaproveitado. Depois, a Venda Nova funciona lá no anexo à associação. É um gabinete muito pequenino, a sala de espera muito pequenina, não tem muitas condições. Os Casais, entretanto, o médico que lá esteve decidiu nem sequer continuar, porque não tinha mesmo, segundo ele, as condições mínimas de higiene. E, portanto, a Soianda tem um centro de saúde relativamente pequeno, mas enfim, é da associação também, da Associação da Soianda, também tem lá uma médica, e aquilo que nós pensamos, e contrariamente ao que, enfim, o que foi dito aí na campanha eleitoral, porque as pessoas, quando estão em campanha, algumas pessoas pensam mais na contabilização dos votos que podem ter com algumas afirmações do que o bem-estar da população. E eu acho que temos que ser honestos e temos que ser frontais e diretos. Para mim e para nós, para o executivo que eu represento, faria todo sentido acabarem estas pequenas capelas e concentrar todos os serviços ou num ou em 2 polos apenas. Já tive essa conversa com a senhora Presidente da Câmara, só que o município ainda não aceitou as competências na área da saúde, portanto ainda não tem a gestão desse dossiê, portanto nós também não podemos fazer nada. Agora, há a possibilidade de se criar uma unidade de saúde familiar, que estão agora aí na moda e em voga, e se isso acontecer, quer dizer, não sei se a unidade de saúde familiar está à espera da Câmara, se é a Câmara que está à espera da unidade de saúde familiar. Há aqui um ping-pong que não percebi muito bem, mas o que era ótimo é que isso fosse definido rapidamente, porque ou a ficar tudo em Alviobeira, ou a ficar uma parte em Alviobeira e outra parte na Soianda, isso tem que se definir rapidamente. O que é importante é resolver o problema. E, portanto, eu estou na expectativa, porque as coisas como estão não funcionam muito bem. Porque há médicos que vão hoje, depois não vão amanhã, depois nem avisam, depois as pessoas vão para lá às 5 da manhã, e depois chegam lá às 8 não tem médico. Há ali uma grande confusão, eu ouço reclamações todos os dias e as coisas não estão a funcionar. E, portanto, era ideal, o ideal seria a Câmara realmente assumir as competências, ou se o entender, ou criarem-se então, ou se criar essa unidade de saúde familiar e pôr tudo a funcionar como deve ser. Há utentes sem médico de família neste momento, na área da União de Freguesias? Eu penso que não, porque não há médicos, eles estão inscritos no centro de saúde, mas não, os médicos, por exemplo, Casais teve Casais e
Venda Nova esteve há algum tempo sem médico, entretanto já foi uma médica recente, mas os relatos que me chegam é que a médica falta muito, quer dizer, as razões pelas quais isso acontece nós não sabemos, isso até podem ser questões lá do foro técnico, não sabemos, mas que acontece, mas as pessoas é que sofrem, independentemente das causas, as pessoas é que sofrem. Nós temos uma classe de ginástica para idosos lá na freguesia, eu às vezes vou também. E as pessoas, a primeira coisa que me dizem, que vem ter comigo logo de manhã, então não há médico, tivemos ali até às 8 da manhã e o médico não veio, isto não pode continuar. As pessoas reclamam e têm razão, não há qualidade na saúde. Isso seria resolvido assim que a Câmara ficar com as competências da saúde, ou se criar a Seguridade de Saúde Familiar, porque depois pode haver até situações de pessoas que tenham dificuldade em deslocar ao centro de saúde porque está mais perto mais longe da sua residência. É óbvio. Uma pessoa do Algás, se tiver que ir para a Soianda, é um bocadinho mais longe, não é muito mais, mas é um bocadinho mais longe do que ir à Venda Nova. Mas isso poderia ser, essa dificuldade pode ser colmatada com o transporte a pedido, porque não? Isso agora está em voga, temos transporte a pedido, já na freguesia implementado, era só uma questão de se alterar os percursos ou os horários, isso era possível resolver. E, portanto, não vejo razão para que as pessoas não possam ter um serviço de saúde com mais qualidade. Se estiver tudo concentrado, imaginemos que, por exemplo, em Alvibeira temos 2 ou 3 médicos, se cria essa unidade de saúde familiar, com aqueles utentes todos, porque eu sei que o que acontece quando existe essa unidade de saúde é que existe o compromisso de aquele médico não veio naquele dia, mas o outro que faz parte da unidade de saúde pode atendê-lo. Eles fazem pode não estar mas o outro assume o compromisso de atender as pessoas. E só isso gera uma mais-valia. Depois ter um enfermeiro também permanentemente, ou 2, nestes locais, também seria muito bom. Portanto, isto tem que se resolver rapidamente, as coisas não podem continuar assim para sempre. Isto tem que ser resolvido urgentemente. Questão urgente a resolver é a questão também do saneamento. Como é que estamos em termos de cobertura da freguesia? Sim, olha, eu já fiz saber isso. Já tive uma reunião com o Sr. Presidente, já falámos algumas vezes sobre isso. Já tive uma reunião com o atual Presidente da Tejo Ambiente, o Presidente da Câmara de Orém, o Presidente Alquebia, né? Albuquerque, com quem eu já conhecia, porque nós ele jogou futebol, ele foi guarda-redes de futebol, eu também fui, e uma determinada altura das nossas vidas até nos defrontámos no campo, mas em termos políticos estamos no mesmo campo. Eu por acaso, uma vez já tive uma reunião com ele, porque nós estamos realmente mais uma vez a ficar prejudicados, porque vemos o investimento ser feito aqui na urbana, na freguesia urbana, no Carrascal, na zona aqui de Carvalheiros, na zona aqui a seguir aos Carvalheiros, ali eu não me recordo agora o nome, os milhões que têm sido investidos na junta urbana, os processos que já foram feitos, os milhões, portanto, os projetos que já foram executados em São Pedro, por exemplo, 2 projetos já, vários milhões de euros. Os projetos foram executados em Paialvo, vários milhões de euros. No Carrascal, também da urbana, enfim, na Madalena Bezelga, e aos Casais não chegou nada ainda. Portanto, eu fiz ver essa minha preocupação já à Sra. Presidente da Câmara. Como foi dito, é que agora neste próximo quadro de apoios, no 2030, que a freguesia de Casais era uma das que estavam contempladas. Portanto, entretanto, já passaram 2 anos de mandato. A Sra. Presidente vai ir-se-á embora, tal como eu, daqui a 2 anos e pouco. Portanto, o tempo começa a apertar e nós não vemos soluções. E a verdade é que nós temos uma conduta em alta que parte do Pintado até Tomar, não é? Pela Nacional 110. Já temos um bocadinho feito dos Casais até à 110, mas não temos mais nada. Mas isso foi feito já há muitos anos, no tempo do Engenheiro Paiva. Portanto, nós somos uma freguesia com muitos... Não temos muitos eleitores, mas temos, naquelas zonas ali, perto da 110, é onde existem mais eleitores. Existem muitas casas. Portanto, se faria todo o sentido, e é uma necessidade urgente, haver um projeto para a freguesia de Casais. E nós sabemos que esses projetos têm que partir da Câmara Municipal. A Câmara é que tem que dizer onde é que quer executar, embora tem que dizer onde é que quer executar e tem que fazer o projeto. E depois entrega até Tejo Ambiente, e Tejo Ambiente
terá que arranjar as verbas para o fazer, até porque eles têm as verbas, têm os orçamentos em que têm verbas para executar esses projetos. Portanto, estou preocupado e estou à espera a todo momento que saia alguma coisa para a Freguesia de Casais também, e Alvibeira, como é lógico. Em termos de abastecimento de água, os problemas são os de sempre, eventualmente, não é? Sim, são os de sempre, porque eu também não vejo, por aí também não vejo nada em termos de investimentos. O que eu vejo é rupturas todos os dias, né? O problema é que não só as rupturas existem, como demoram às vezes até há bastante tempo a ser reparadas, e a água continua a perder-se. Cada minuto, cada hora que a água está ali a correr é um prejuízo para a Tejo Ambiente, e imagino 2 ou 3 dias. Não sei se também é por falta se é por incapacidade, se é por falta de pessoal, digamos assim, meios técnicos e humanos. Não sei qual é a razão, mas o que é certo é que não só não se fazem investimentos, como as reparações às vezes demoram muito tempo, e isso é uma preocupação. E nós, na nossa freguesia, temos zonas, olha, nomeadamente a parte mais a norte da freguesia, Portela de Cebre, que pega com Ferreira do Zeza. Não há dia nenhum que não haja rupturas naquela estrada, na estrada na E238, a estrada nacional 238. Não sei porquê, temos um depósito lá no alto, não sei se é se as condutas estão obsoletas, isso vem com muita pressão, não sei se é por isso. O que é certo é que todos os dias temos rupturas naquela zona. Essa é uma das zonas que urge substituir, mas eles sabem, a Tejo Ambiente sabe, porque todos os dias lá vão, e eles com certeza que fazem relatórios e devem saber precisamente onde é que são as zonas mais complicadas. Para fechar este ciclo, a questão da recolha dos lixos domésticos, aqui agora com a Resi Tejo, há juntas de freguesia que se têm queixado que o lixo se vai acumulando. Sim, às vezes. Nós também nos queixávamos, mas ultimamente, curiosamente, os últimos 2, 3 meses não temos visto assim situações preocupantes. Não sei, vamos esperar pelo verão, porque no verão é sempre mais complicado, as pessoas têm mais gente aí, pessoas de férias, mas ultimamente até tem sido pacífico, nem tem havido reclamações, e nós também andamos pelo terreno, também vemos e analisamos, mesmo a nível dos ecopontos, também por aí não tem havido assim nada especial. Por enquanto, nos últimos tempos, não quer dizer que isso no passado recente as coisas estavam bem piores, e agora não acho que estejam piores, e penso que até estejam melhores. Sr. Presidente, vamos chegando perto do final nesta nossa conversa. Em termos tem-se falado muito nos últimos tempos de habitação, habitações devolutas. A freguesia tem tido resposta em termos de habitação, nomeadamente para responder à eventual fixação de população, que é também outro problema da freguesia. Existem algumas habitações devolutas. Não é mentira nenhuma, existem em todas as freguesias, e na nossa não é exceção. Tem havido nota-se alguma requalificação, as casas são dos privados, não é? Aquilo que se nota é que tem havido algumas recuperações de edifícios, mas ainda não é nada daquilo que seria desejável, porque existem muitas casas até em perigo de ruir. Mas é um investimento que tem sido feito pouco a pouco. Mas atenção, há pessoas da cidade a procurarem já os espaços rurais, e na minha freguesia, olha, eu por exemplo mudei-me agora recentemente para a minha freguesia, eu estava fora da freguesia, alguém requalificou uma casa e eu próprio mudei para cá, e outras pessoas estão também a mudar-se. Vai havendo alguma requalificação, mas seria interessante que os privados tivessem condições de investir mais, porque nós estamos, no caso da nossa freguesia, estamos perto da cidade, e no instantinho cá chegamos, e é muito mais saudável viver lá, sem dúvida nenhuma. É uma preocupação. Nós temos ali algumas aldeias que precisavam de uma maior intervenção, mas que lá está, as casas são privadas, não se pode fazer nada ali. Hoje, o facto de haver esta facilidade no acesso, também através de vias, não só através de vias, mas também através da internet, tem permitido fixar população na freguesia? Tem, sim, senhor. Aliás, temos pessoas que vieram de Lisboa, inclusivamente, compraram casa lá na freguesia, e a primeira pergunta que fizeram é se havia ali fibra, não é?
E a fibra já é uma realidade desde o verão passado. E de facto veio trazer outra é uma mais-valia, de facto. As pessoas agora já não se ouve ninguém dizer que não temos internet, agora toda a gente já pode, em função da fibra ter chegado, melhoraram as condições, né? E sim, essa é uma das razões pela qual nós poderíamos ser mais procurados. É uma outra razão a acrescentar ao facto de já estarmos perto da cidade e de outras, né? Vamos terminar. Prioridade das prioridades, digamos assim, para os próximos tempos, uma vez que, como já disse, o mandato termina daqui a pouco mais de 2 anos. Como disse, uma das minhas prioridades será de facto o saneamento básico. Essa é uma das minhas prioridades. Há outra prioridade que eu também gostaria de ver implementada pela Câmara, que é a intervenção na nossa zona industrial, porque nós agora temos no Pintado, que está consignada no PDM, a zona industrial agora já está consignada no PDM, até aqui não estava, e face às dificuldades que existem das empresas se instalarem no concelho, porque não há local onde elas se instalem, porque a zona industrial de Santa Cita está completa, né, está cheia. Há o problema também com a zona industrial ali da Sabacheira. A nossa zona industrial está aprovada no PDM, não é muito grande, é verdade, tem cerca de 2.500 metros quadrados, mas tem sensivelmente 1,5 km de comprimento, ali na zona não sei se, na zona, portanto, das bombas, por trás das bombas, para ser mais preciso, e terrenos direitos, terrenos planos. Penso que, também já falei com o Sr. Presidente sobre isso, a Câmara poderia investir ali, porque a localização é excelente. Repare que nós estamos, está a 500 metros, 400 da A13, estamos a 1 km da IC9, não é? Temos aqui a A23 também muito pertinho, com a ligação daquelas, e a A1 também com a ligação da IC9 e da A13. Portanto, em termos de localização, estamos num sítio excelente. Os terrenos também não são assim muito difíceis, são planos, e portanto a Câmara podia arranjar ali alternativas para que fosse mais fácil outras empresas se instalarem. Portanto, é uma das coisas que eu vou bater-me juntamente com o meu partido. Espero que o meu partido me apoie também nessa pretensão, e que nas assembleias, nas reuniões, isso seja falado e seja debatido, porque é uma solução que pode haver aqui para a falta de locais para as empresas se instalarem no concelho. Muito bem, ficávamos então por aqui nesta nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo até nós neste frente freguesia a freguesia, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Ficávamos então por aqui nesta edição do Freguesia a Freguesia. Foi mais um Presidente de Junta, neste caso a União de Freguesias de Alviobeira Casais, ou Casais Alviobeira, melhor dizendo. Vamos voltar com outros Presidentes de Junta também, para continuar a conhecer de perto o Concelho em matéria de freguesias. É tudo, fique bem, fique com a ERTS.